Então, chegamos ao consenso de que tínhamos condições de conviver com qualquer religião, com qualquer filosofia, sem sentirmos o que nós ainda vemos acontecer pelo mundo, né? Essas guerras, tudo por um Deus, tudo por um sagrado que é o mesmo para todos, porém os caminhos são diferentes para cada um. Você sabe que eu fui criado na Igreja Católica e fui criado dentro de uma redoma, né? Então, uma coisa muito interessante é que eu era muito amigo de a filha de um pastor. Eu podia ter a amizade com a filha do pastor, mas de uma certa forma me era velado entrar na casa e na igreja. Ninguém falava por quê, mas era um mistério, né? Agora, um dia a gente fez um fórum pela Pagéia abordando as diferenças dentro das religiões, e eu tive a oportunidade de receber o professor Jaime Trigger, um grande amigo, hoje já na luz, né? Onde, conversando com ele sobre essas diferenças, eu tentava entender o que eram as diferenças entre as religiões. E ele me disse o seguinte: Ciro, um dia o Criador veio até a Terra, reuniu os principais líderes do mundo e passou os seus conhecimentos. E através dos seus conhecimentos, vamos chamar de suas diretrizes, sua linha mestra, né? Ele deixou que cada um seguisse para o mundo e fosse fazer o seu trabalho. E cada um adaptou esses conhecimentos de acordo com o seu código de ética. Aquilo me levou a pensar muito, Ana, sobre isso, né? E aí eu comecei a perceber o seguinte, que eu podia olhar para outras pessoas sem discriminação. Porque não importa se ele acredita em reencarnação ou não, se ele permite que, por exemplo, no Islã, que um homem possa ter 4 mulheres, né? Que possa ter outros tipos de outras pessoas com outros tipos de adoração ou reverência. Porque todos eles têm algo em comum, que é o sagrado, e o sagrado ele é de todo. Isso que nós estamos fazendo aqui é o sagrado. Nesse momento nós estamos na comunhão com o nosso sagrado. Esse é o meu entendimento hoje. E não precisa ter nenhum símbolo religioso. Porque a presença do Criador, a presença de Deus, a presença de sei lá o nome que se queira dar a esse Criador, está aqui. Exatamente. Isso que você falou agora, Ciro, me reportou muito e me fez recordar da nossa primeira reunião no dia 10 de junho de 89. A metodologia foi a seguinte: cada organização que comparecesse à reunião iria falar da sua religião, do seu fundador, dos seus objetivos. Se tivesse um símbolo na sua organização, que mostrasse também nesta reunião. E quando terminamos a reunião, foi consenso geral. Falamos da mesma coisa em linguagem diferente. E aí decidimos formar o movimento. Porque cada um tem uma linguagem, cada um tem um enfoque. Mas a essência é a mesma. É a mesma. Mas quando, na conversa que a gente teve com o reverendo Elias, e você pode assistir o programa da entrevista dele, vai lá que é muito interessante e vale a pena. Ele falava do movimento quando a URI, né, ela fez a primeira reunião e o reverendo lá fez uma avaliação do que as religiões fizeram em 50 anos e viu que nada. Houve uma proposta, né? E hoje você vê a montagem de círculos de cooperação pelo mundo todo. São 54 países já instalados. São mais de 100 e poucos círculos de cooperação. E, aliás, parabéns, né, a você, porque você está sendo a responsável, junto com o seu núcleo em Salvador, de criar o Círculo de Cooperação da URI em Salvador. Sim, né? Eu acho que todos sediado pela Unisóis. E todos esses movimentos de união, de retorno a essa unidade, eu acho que é importante que todos nós possamos participar. É um fortalecimento, não é isso mesmo, Ciro, para tudo isso que nós estamos vendo acontecer. Porque, na realidade, por exemplo, quando a gente fala no xamanismo e fala no sagrado, você tem a visão
do todo. Porque o sagrado está na natureza, o sagrado está no ar, na água, na terra, no fogo. Por exemplo, quando a gente teve o retiro interreligioso, o segundo que foi em Serra Negra, na Brahma Kumaris, houve a questão de a necessidade não, o convite para que você fizesse a fogueira. Né? E nós fizemos uma fogueira, que para o xamã, em xamanismo, dentro das práticas nativas, o fogo é muito importante. Tá? E foi bonito ver todos os religiosos presentes, todos os líderes, em volta da fogueira, honrando aquele fogo, independente da sua crença. Havia um respeito. Havia pessoas, por exemplo, que poderiam ter as suas divergências quanto à questão do fogo, a questão de uma fogueira que não fosse apenas para iluminação. Para mim significa uma conexão com o sagrado. E eu vou dever para vocês uma foto, que num trabalho que eu fiz no último sábado, a fogueira, num determinado momento, né, ela tomou forma. E as labaredas e as suas centelhas, o espírito do fogo se apresentou. Está lá, uma fotografia. Ninguém pode negar, porque está presente. Num próximo programa eu trago para você. Né? E, então, isso que é importante, Ana, a gente poder trabalhar por essa união desse trabalho. E agora estão me avisando que os nossos patrocinadores querem chegar até você para dar o seu recado, e a gente volta em alguns instantes para continuar esse papo delicioso com a Ana Santos. Até já, meu caro ouvinte.